15 anos depois, já são 31 filmes e mais 8 séries do universo cinemático da Marvel, o glorioso MCU. A gente aproveita o lançamento de O Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, que não tem recebido as melhores críticas, para fazer aqui no nosso Top 5 a lista não dos 5 melhores, mas dos 5 piores filmes da Marvel. Sempre lembrando que a gente está falando desse vídeo aqui também porque já saiu o episódio do podcast do C-Pop, onde o Márcio Gomes e o Luiz Felipe Melo analisam o filme e falam se o filme realmente é tão ruim quanto o pessoal está falando aí nas críticas ou não. E também vamos deixar claro aqui qual é o nosso critério que a gente utilizou aqui. Não é uma escolha nossa essa lista, a gente pegou média de notas. Para não pegar só a média de notas tanto do público quanto da crítica, a gente fez uma média das duas médias. A gente pegou as notas do Metacritic, que é um site agregador de críticas, e também as notas do IMDb, que são as notas do público. A partir dessas duas é que a gente chegou aqui ao nosso Top 5 de piores filmes da Marvel. Então, vamos lá. A gente começa a nossa lista aqui com um filme que, se fosse para as nossas escolhas pessoais, muito provavelmente ele não estaria no quinto lugar, e sim no primeiro lugar, porque a gente acha ele bem ruim, mas não todos nós, porque o nosso editor aqui, o Matheus Santos, gosta bastante do filme. O problema é que, na real, a história do filme é uma maçaroca, as cenas de ação não são tudo isso, e ainda tem um tom dramático do Thor, que, ao contrário dos filmes seguintes, não, ele era bem dramático nos dois primeiros filmes, tanto que eles chamaram o Kenneth Branagh para dirigir o primeiro, que era um cara que já tinha dirigido filmes de Shakespeare e tudo mais. Não por acaso, no filme seguinte, eles trocaram, os diretores botaram a Taika Waititi, que virou um tom mais de comédia, e aí sim, o Thor virou um personagem mais querido dos fãs. Ao contrário do nosso quinto lugar, o nosso quarto lugar não estaria aqui, porque ele não estaria na lista dos piores, porque a gente gosta bastante de Thor, Amor e Trovão, mas o fato é que a galera não curtiu tanto assim a sequência de Thor Ragnarok. E como é que ousaram botar um filme que tem, numa das suas cenas principais de ação, criancinhas lutando com ursinhos de pelúcia contra o vilão ao som do solo de guitarra de Slash de November Rain? Ao contrário de Thor Mundo Sombrio, aqui o problema não é a história em si, não é que ela seja ruim, o problema é que ela não traz nada de realmente novo. Ela é basicamente um Ragnarok 2, só que a piada já tinha sido contada antes, então aqui ela não tem mais tanta graça assim. De quebra, o público também ficou um pouco de cara com o que fizeram com a personagem da poderosa Thor. A gente não vai dar muito spoiler aqui, ou será que a gente já deu? Não sei, fica aí por sua conta. Mas ao contrário dos outros filmes que a gente citou aqui ou vai citar aqui, esse é um que vale a pena dar uma olhada. Mas como a gente está obedecendo o nosso critério de notas do público e da crítica, Thor, Amor e Trovão fica com o nosso quarto lugar. O nosso terceiro lugar aqui é She-Hulk, a única série que vai estar aqui no Top 5, mas a gente precisa falar um pouco por que esse filme está aqui. De novo eu vou falar do nosso critério, a gente adotou o critério de pegar as notas do público e as notas da crítica e fazer uma média. E, sem dúvida nenhuma, She-Hulk está aqui por causa da nota do público, não da nota da crítica. E aí, por que a nota do público é essa? Aparentemente, o fã da Marvel não gosta que tirem um pouco sarro dele, que é o que She-Hulk faz em grande parte. She-Hulk não leva muito a sério o universo da Marvel, brinca com isso. É uma das melhores histórias, na verdade, mas tem alguns fãs mais radicais que não curtiram muito. Mas também tem uma outra parada que, geralmente, quando o personagem é uma protagonista feminina, as notas não são lá muito boas do público. Esse público mais rancoroso, mais raivoso da Marvel, a gente sabe o nome disso, né? Machismo. Mas, como a gente, de novo, vai obedecer às notas do público e da crítica, a gente fica aqui com She-Hulk no terceiro lugar no nosso pódio, medalha de bronze entre os piores para a série da She-Hulk. Filmes longos não são exatamente uma novidade em se tratando de Marvel, e tá aí Vingadores Ultimato e suas 400 horas que não nos deixam mentir. Mas no caso do nosso segundo lugar, Os Eternos, parece que não só as 2 horas e meia meio que assustaram o público, mas o que mais deixou a galera com o pé atrás é o ritmo do filme, que, ao contrário dos outros filmes da Marvel, é bem mais lento na sua tomada de história. Além disso, o que pode ter deixado a galera com o pé atrás para votar não de forma muito boa no filme
é que a história pega personagens que não tem nenhuma relação com os outros 2 milhões de filmes da Marvel. Aqui são todos personagens novos e que são apresentados, uns mais legais que os outros, uns nada legais, na verdade, né? O fato é que se passaram 2 anos, não se tem notícia de uma sequência e ninguém tá muito preocupado com isso porque ninguém tá dando muita bola, ninguém parece estar com saudade dos 414 personagens que foram apresentados em Os Eternos, incluindo aí o Harry Styles, que dá sua participação especial na cena pós-crédito. Como eu disse lá no começo do vídeo, são 31 filmes e 8 séries, e que contabilizam 39 produções do universo da Marvel, portanto não é pouca coisa ser escolhida como a pior delas, mas esse título nada grato vai ficar com Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, que recém chegou aos cinemas do Brasil. Para início de conversa, vai o fato que talvez não tenha agradado tanto a galera, que o Homem-Formiga, se a gente falar bem a verdade, ele nunca foi assim do time principal dos heróis da Marvel. Quando a gente fala no MCU, a galera vai pensar no de Ferro, vai pensar no Thor, vai pensar no Capitão América. De uns anos pra cá vai pensar no Homem-Aranha. O Homem-Formiga é meio que o reserva de luxo, assim, ou só um reserva. Como o filme chegou há pouco tempo nos cinemas, a gente não vai estragar aqui dando spoiler, então a gente só vai falar que o filme em si, a história não é nada memorável, ela tem várias cenas de ação, mas elas não são muito conectadas uma com as outras, então fica meio capenga. De quebra, ao contrário das outras, aqui sim, se você não viu outra produção, vai fazer falta. No caso, você tem que ter visto a série do Loki para entender melhor a história do novo vilão, o Kang. Por fim, para completar o cenário de desgraça, uma nota de bastidores que complicou ainda mais a produção. A equipe de efeitos visuais, que já estava trabalhando num ritmo incessante, teve que ser cedida para terminar o Wakanda Forever, que a Marvel achou que era uma aposta melhor. Então, com a equipe desfalcada, os efeitos visuais do filme ainda são, a gente não diz capenga, mas eles não estão lá no nível que a gente já viu nos outros filmes da Marvel. Aí, né, deu no que deu e o filme tá aqui no nosso primeiro lugar da lista. Então esse foi o nosso top 5 de piores filmes do MCU, do universo cinemático da Marvel. Quem quer saber mais, pelo menos do nosso campeão, né, do Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, clica nos comentários que vai no link direto pro podcast do C-Pop, onde o Márcio Gomes e o Luiz Felipe Melo falam mais do filme. Dá pra clicar aqui no link dos comentários ou ir direto no site do Correio do Povo, ou também, se você preferir, na sua plataforma de streaming de preferência. A gente volta na semana que vem.